Olá, sou Cristine Abram, presidente do IBH, e estou aqui para falar para você sobre as técnicas cognitivas. As técnicas cognitivas, elas foram se desenvolvendo a partir da terapia cognitiva criada por Aaron Beck. Nós temos duas grandes técnicas e a partir dessas duas grandes técnicas, todas as outras são derivadas. A primeira técnica é a reestrutura cognitiva. Reestruturar a cognição significa pegar o pensamento disfuncional, avaliá-lo, ver se tem evidências que contrariem, que comprovam qual é o percentual que tem de realidade naquele pensamento disfuncional, qual o percentual daquele pensamento não ser real, quantas vezes já aconteceu aquilo que a pessoa pensa, quantas vezes não aconteceu aquilo que a pessoa pensa, e aí ela vai, de alguma forma, reestruturando aquele pensamento, porque ela começa a flexibilizar e perceber que existem outros pensamentos, que são pensamentos mais funcionais, que vão fazer a vida da pessoa ir adiante. Então, todas essas técnicas, elas são técnicas de reestrutura cognitiva. E nós vamos ter as técnicas de resolução de problemas, onde o paciente vai identificar o problema, ele vai fazer uma opção, de escolher 3 possíveis soluções. E aí ele vai, olhando, observando essas 3, ver qual que ele quer testar. Aí ele testa essa solução e vê se funciona. Se funciona, ok, ele viu que funciona e aí o problema está resolvido. Se não funciona, ele pega uma outra para testar até que o problema seja resolvido. Então nós trabalhamos com essas duas ferramentas, elas são bastante importantes para o nosso trabalho. É importante que dentro da reestrutura cognitiva a gente possa usar o registro de pensamento disfuncional. Tudo começa com um primeiro exercício que vocês podem passar logo na segunda consulta, quando vocês já identificam a crença central desse paciente, onde vocês já identificam as crenças intermediárias e os pensamentos automáticos, e a gente passa o primeiro momento aí, um exercício que se chama afetivograma, onde a pessoa vai escrever, numa tabelinha onde tem 2 colunas, a primeira de situação e a segunda de emoção, por isso é afetivograma, e aí ela vai dizer em que situação, que emoção ela sentiu. Todas as vezes que ela sentiu uma emoção desagradável, ela vai anotar. Então ela anota sempre nessa tabela, você passa para a pessoa fazer em casa. Quando a pessoa traz na próxima sessão, você já vai acrescentar, mais algumas colunas nessa tabela. Então vai ficar situação, pensamento automático, emoção, reação fisiológica e comportamento. Então ela vai, leva essa tabela, anota também. Quando ela traz para você, vocês vão debater sobre os pensamentos disfuncionais, ver o grau de veracidade deles, o quanto que eles têm de possibilidade de acontecer. Vocês vão identificar as emoções, porque eles escreveram, então você vai conversar sobre as emoções e vai conversar sobre as reações fisiológicas, os comportamentos que estão inadequados, para que isso tudo possa ser revertido. E aí, para a reestrutura cognitiva, nós vamos passar uma outra tabelinha que vai incluir pensamentos alternativos, quais são as emoções desses pensamentos alternativos que são funcionais, quais são as reações fisiológicas que eles provocam, os comportamentos adequados. Então essa tabela, ficou bem maior, tá? Porque primeiro o paciente vai anotar tudo que é disfuncional para depois ele anotar tudo que é funcional, já reestruturando o pensamento. Então essa é uma das técnicas, mas a gente também pode usar uma técnica que eu gosto muito, que é a técnica da pessoa sair para fora daquela cena que ela estava envolvida e olhar como se fosse um observador
Ou então olhar com os olhos de um amigo, olhar com os olhos, né, do outro. Então, assim, é muito mais fácil quando a gente fala do outro, quando a gente observa o outro, do que a gente observar a nós mesmos. Então, assim, nós vamos pedir para o paciente, falar para ele assim, agora, imagina que você é o seu amigo. O que você diria para você mesmo, né? Então, assim, o amigo, o que ele vai dizer para você, tá? Para lidar com essa situação. Ou, se essa situação acontecesse com um amigo seu, o que você diria para ele? E aí, assim, vão aparecendo as reestruturas cognitivas, os pensamentos vão ficando mais flexíveis, vão mudando, e nós vamos ter, então, uma evolução desse paciente. Existem muitas técnicas, né, que são técnicas de reestrutura cognitiva, de resolução de problemas, mas essa do amigo eu acho que é bem legal, vocês podem praticar bastante com o paciente, colocando ele, né, como uma terceira pessoa, e aí então ele vai ter mais possibilidade de mudar aquilo que ele pensa, tá? Espero vocês aqui para o nosso próximo encontro no nosso canal. Até breve!